Foi um infiltrado Agora ou ele sim, mesmo? agora sim, Aí, ó. agora sim. Agora sim, boa noite. Chegou. Tudo bem, gente? Boa noite aí. Boa A noite. todos os nossos. Tá faltando alguém aí, cara. Tá faltando o Veloso. Ou ele já entrou, eu não vi. Tá na estrada, tá na Não, estrada. ainda não. Tá na estrada, né? Pegou um engarrafamento Tá vindo. digital aí. Já estamos ao vivo aqui hoje, né? Essa é a primeira transmissão do nosso canal Second Layer. Eu sou Guto Olivares, um codinome que até então ninguém conhecia, mas é um codinome que eu já usava para algumas produções culturais aí, então eu vou reativar esse cara. E a gente está esperando o nosso principal componente aí, o nosso componente mais técnico, o Veloso. Peraí que eu acho que ele entrou aqui, ó. Agora vai. Aê! Salve! Foi, me Salve, botaram de Veloso. castigo, hein, cara? Caraca, foi Salve, mal. Veloso. Apareceu aqui embaixo, aqui tinha que rolar a telinha para baixo. É o famoso last but not least, né? Olha Bom, que então legal. a gente está aqui hoje inaugurando aí esse podcast, né, o Second Layer Podcast, um podcast informal sobre macroeconomia, criptomoedas, investimentos digitais, criptoativos, tudo aquilo que você queria saber e nunca ninguém teve saco, né, de falar com você de um jeito que não soasse maçante. É a nossa proposta aí de trabalho, né, para a gente começar essa primeira apresentação. Eu vou trazer aqui os nossos componentes. Você pode colocar aí, Bruno, Pacheco, jogar o pessoal aí na tela para dar aquela encarada, né? Então a gente tem o Veloso, um dos fundadores, sócios proprietários, remido, né? O cara, Brunão Pacheco. Olha aí que eu ainda estou aprendendo aqui. Tá vendo? A gente está com dificuldades técnicas aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui bonito. como é que eu faço aqui para alternar. Bom, vou apresentando o Bruno Pacheco, que é o nosso marqueteiro digital, o cara que está aí pilotando o StreamYard. Anos de experiência já com esse mercado. O Brunão foi também um dos caras que, numa mesa de bar, deu a ideia do projeto que a gente está implementando hoje. Deixa eu ver aqui. Vamos ver quem vai aparecer na próxima câmera aí. Eu não estou conseguindo rotacionar. Aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu altero. O cara quer ficar só ele em destaque, né? Essa aí, ó. É aquele negócio, quem sabe faz ao vivo, né, cara? A gente aqui tá aprendendo junto. Pior que eu não faço ideia, bichão. Tomando uma surra aqui do StreamYard, ó. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Nosso uruguaio naturalizado. Peraí, eu já ia falar do cara, já pulou. Aqui, eu volto aqui, ó. Já pulou para mim? Nosso uruguaio, zagueirão aí, o cara naturalizado brasileiro, Gonzalo, mestre em DeFi, finanças descentralizadas, um cara aí que veio trazer um sangue latino pro grupo. Bem-vindo aí, Gonzalo. Valeu, Vamos ver quem vai vir agora. Bruno Viana. Bruno Viana também é o nosso segundo Bruno, né? Ou o primeiro Bruno, aí tanto faz, porque os dois entraram juntos. Brunão, quer falar um pouco de você aí, cara? Aquela estreia. Agora é a Vera, hein? Vamos lá. Eu sou consultor de TI desde 2012, né? Atualmente sou consultor de TI e estou na área de tecnologia desde 2012. Sou entusiasta de tecnologias distribuídas, aplicações distribuídas, blockchain, Web3, etc. Adoro essas tecnologias. Mesmo quando eu não estou trabalhando diretamente com elas, eu encontro uma forma de me envolver, né? E aí estou aí na estrada. Bem-vindo, Brunão. Vou voltar para o Gonzalo para deixar ele falar, já que eu, como host, fui péssimo. Não deixei nenhum cara... Bom, como ele falou ali, eu sou natural do Uruguai. Moro aqui no Rio já tem um tempo, acho que uns 10 anos por aí. E, cara, eu sou educador de finanças descentralizadas aí. Sou da área de tecnologia, também gosto.
e acho que eu tenho um intuito aí de poder ajudar as pessoas a trabalharem aí com Web3 e com finanças descentralizadas, poder fugir aí da inflação e tudo mais. Eu acho que eu abra seu projeto aqui também, através de uma boa conversa de bar, como o Silvio falou antes. E estou bem empolgado aí para esse projeto aí e trazer bastante conteúdo para vocês. Bem-vindo, Gonza. Obrigado. Vou voltar para o Pachecão, cara, porque também não teve oportunidade de falar. Falei por ele não pôde falar. Boa noite, galera. Feliz aí de estar aqui com vocês aqui, iniciando esse projeto bacana aqui. Para mim, então, é uma felicidade, acho que até um pouquinho maior, porque isso foi uma coisa que passou por uma experiência. Para quem não sabe, eu tenho um evento também. Então, faz o merchan, pode fazer o merchan. Ver essa galera se encontrando e colocando para frente uma ideia que surgiu no meu evento, acho que traz uma satisfação maior assim. E estou animado aqui para falar com vocês aqui. Eu acho que a gente vai ter boas conversas aqui para tentar facilitar para a galera assuntos assim que tem um nível de complexidade, né, que não são tão fáceis assim de entender. Eu, por exemplo, estou em cripto desde 2018. Costumo aprender muito mais com os amigos do que com cursos, enfim. É óbvio que quando tem algumas coisas assim que são muito específicas, a gente tem necessidade de ter uma formação um pouco mais acadêmica, procurar um profissional que entenda, que tenha um gabarito maior para poder ensinar certas coisas para a gente. Mas eu, particularmente, na minha jornada, eu acho que eu aprendo muito mais conversando com os amigos do que necessariamente num curso. Então, espero poder ajudar vocês aí. Eu já tentei ajudar muitas pessoas aí durante essa caminhada e acho que vai ser legal aqui no canal. Vamos lá. Muito bom. E agora, o last but not least, temos o Veloso. Veloso é ilustre morador da Barra da Tijuca, aqui do Rio de Janeiro. Tá vendo, né, cara? Pessoal, boa noite. Esse é o início do piloto e desse projeto. Convido a todos a estar seguindo a gente lá no secondlayer.podcast, lá no YouTube. Eu vi também que o comentário lá não está habilitado, e da primeira comentada, acho que o primeiro like, fui eu que dei o primeiro like. O comentário já está aberto aqui, acho que eu posso mandar um top aqui. O Silvio já mandou, né, testando o chat. Eu já mandei o top, fui o segundo a comentar lá no... Eu não estou conseguindo compartilhar o link. Se alguém que souber ajudar aí, eu não consegui compartilhar aqui, não. Poderia tentar botar na tela depois. É o problema da cadeira, né, e do teclado. Esse projeto, a ideia realmente é compartilhar conhecimento sobre educação financeira, ainda mais do mercado cripto, do mercado Web3, onde não existe um curso completo, porque toda semana muda alguma coisa. Hoje a gente vai falar sobre essa atualização aí da blockchain do Ethereum, que seria um dos maiores representantes aí da Web3, do mundo DeFi. E espero toda semana trazendo atualização. A gente também vai puxar mais tema. Talvez hoje seja um tema um pouco técnico, depois a gente vai tentar entrar no histórico aí do que é o Ethereum, se der tempo. Mas se não der tempo nessa live, a gente apresenta na próxima aí um pouco sobre o que é DeFi, sobre por que é importante o Ethereum, Ethereum concorre com o Bitcoin ou não. Eu acho que tudo hoje a gente vai conseguir estar comentando. Veloso, você fez um comentário interessante, né? Eu queria só aproveitar o gancho para a gente falar da data de hoje, né, cara? A gente está tendo um mega evento aí, a comunidade de criptomoedas hoje aguardou aí, continua aguardando, né? Não sei, é uma coisa que eu também queria aprender. Já foi. Porque já foi, né? Pô, já foi. Então, tudo ok. A gente nem viu como é, né? Tipo aquela coisa do cometa, né? Passou, ninguém viu. Eu vi. E aí eu queria... que você não viu a chapela entrar. Não vi, graças a Deus, cara. Não sei se é bom ou ruim, né? Porque às vezes o cara não vê, né? Então não viu, né? Tá bom. Fechou o olho, tá bom. Pois é. Mas a gente podia começar, de repente, para o pessoal que está muito cru, né, no assunto, a gente podia falar um pouquinho, e aí eu não sei se você quer falar, o outro colega, começar do básico, né, cara?
que é o Ethereum, né? Para que serve esse negócio? Isso é tipo Bitcoin, isso aí é pirâmide, isso é garantia de dinheiro, de investimento. Fala um pouquinho aí, alguém quer falar do conceito básico, depois o Veloso, de repente, pode falar um pouquinho da data de hoje, né? O que vai acontecer hoje? Quem quer se manifestar aí? Você falou se é pirâmide, metade do símbolo é pirâmide. Você já pode mesmo, o símbolo atrás do Veloso está bem caracterizado aí. Metade do símbolo. É uma pirâmide dupla, né, cara? Então é pior que pirâmide, não é uma pirâmide dupla. Mas, enfim. Alguém quer comentar? Eu gostaria de fazer um resumo, tentando simplificar o máximo possível. O Ethereum, ele pode ser... A gente pode dizer que o Ethereum ele é uma moeda programável, né? Enquanto o Bitcoin foi a primeira moeda eletrônica, o primeiro dinheiro eletrônico que foi criado, né? O Ethereum surgiu com a proposta desde o início de ser programável, de permitir a criação de contratos inteligentes em que não apenas você pudesse armazenar um valor, né? Ele ser usado como moeda de troca, como uma reserva de valor, mas que também você pudesse programar quando uma transação, uma operação pudesse ser feita. Então, imagine, eu vou viajar um pouquinho aqui, pensar numa aplicação que talvez não exista, mas imagina que você tenha um aluguel e ao invés de você ter que fazer a transferência, o depósito do seu aluguel todo mês, houvesse um contrato que fosse na sua carteira de Ethereum e descontasse o aluguel. Inclusive, é uma ideia de uma aplicação, é uma boa ideia. Mas uma aplicação interessante que eu sei que existe são de fechaduras eletrônicas baseadas em Ethereum. Então, você tem uma fechadura eletrônica, você imagina um Airbnb, por exemplo. Você programa o período em que a pessoa vai ficar e aquela fechadura abre quando começa o período de hospedagem, né? E ela tranca automaticamente quando termina. E aí é batido o valor da carteira da pessoa. Então, existem outras aplicações aí pelo mundo, outras ideias de contratos dessa forma, que você programa quando a transação vai acontecer, programa quando o dinheiro vai ser transferido ou vai ser recebido. E o Ethereum é a principal plataforma, né, vamos dizer assim, que permite fazer isso através de uma blockchain. E aí o conceito de blockchain a gente fala depois com mais calma, mas basicamente é essa a proposta do Ethereum. Cara, uma referência... Você fala em principal... Uma referência assim, que utilizam muito na hora de explicar o que é o contrato inteligente é o lance da máquina da latinha de refrigerante. Tá? Basicamente, quando você vai comprar um refrigerante através de uma máquina, você coloca o dinheiro e a partir do momento que você coloca o dinheiro, ela já tem toda uma mecânica, tá? Que ela é automaticamente executada simplesmente pelo fato de você ter colocado o dinheiro naquela máquina. Então, a máquina, automaticamente, quando ela recebe uma nota, ela já mexe internamente, né? Tem o seu funcionamento ali, o maquinário, e entrega para a pessoa aquela latinha ali no final, que era o que o cara, ao inserir o dinheiro, já estava esperando. Então, a questão dos contratos inteligentes são muito isso, né? Você executar alguma coisa que já está previamente programada com a simples inserção de crédito. Então, é uma boa analogia também para se fazer. Também acrescentando isso aí, Bruno, também é o que a gente sempre tem, porque para você fazer um contratos inteligentes são muito antigos, tá? Desde o faroeste lá, a maquininha de música também, você botava uma ficha lá e você pedia uma música, né? E você elimina a confiança, você não precisa de confiar na outra parte para você poder fazer um negócio. Você sabe que você vai enfiar a moedinha lá e vai sair o refrigerante, como você falou. Então, você já está fazendo um negócio com um cara que você não conhece, você não sabe da índole dele, se ele é bom, se ele é ruim, mas o contrato inteligente, o que garante é que as duas partes vão conseguir fazer negócio sem depender da confiança, né? Que às vezes muito sistema tradicional hoje ele depende da confiança, né? O banco ele só vai te emprestar dinheiro se você for confiável, tal e tudo. E aí você tem que levar uma caralhada de documentos, tudo para você comprovar a sua confiança.
contrato inteligente, ele meio que corta isso aí, né? Ele consegue fazer qualquer pessoa do mundo negociar com uma outra pessoa, mesmo sem conhecer, e nenhuma das duas sair no prejuízo. Acho que essa é a parte mais importante de um smart contract, né? E como é que isso aí dá dinheiro, cara, para o pessoal que entra para investir nessa criptomoeda, nessa plataforma? Como é que isso remunera o pessoal que está lá dentro, Veloso? Como é que você pode explicar isso para o pessoal mais está chegando agora? Antes de chegar aí, eu vou falar um pouquinho mais sobre o Ethereum. Eu vou chegar lá no DeFi, que o Gonzalo também ele é especialista nessa área. Ponto aí do Ethereum, né? Quando o Bruno falou que é o maior, não é o maior porque ele acha que é. O maior pode ser que algum dev, algum programador fale, não, mas tem outra rede que tem mais, enfim, mais programabilidade, enfim, mas eu estou falando maior pelo que o business acha, né? Que o mundo dos negócios, que o mundo dos investimentos acha, que é o quê? É o que tem maior volume financeiro de transações, é o que tem a maior quantidade de desenvolvedores trabalhando. Uma vez até tive uma discussão com uma pessoa que era amante de outra blockchain, e eu falei, cara, eu só estou falando que é a maior porque tem a maior quantidade de desenvolvedores, cara. E como eu não sou desenvolvedor, eu admiro muito essa profissão, inclusive eu gostaria de aprender. Então, se tem 16 mil desenvolvedores trabalhando mensalmente nessa blockchain, significa que deve ser alguma coisa. Não, porque é ruim, porque invade. Eu falei, cara, tudo bem, mas você tem que falar isso para os 16 mil e convencer a trabalhar no projeto que você acha que é melhor, não a mim. Então, como eu olho muito a parte de investimento em educação financeira, vocês terem a noção, a blockchain só o USDT, que é a stablecoin, né, que é pareada no dólar, ela transitou um volume financeiro maior do que a própria Visa. A Visa transitou 13 trilhões de dólares no ano passado, a USDT foi 17 trilhões de dólares, só a stablecoin foi transitado. Então, assim, você vê quanto é grande o volume financeiro aí transitado, o volume financeiro que está em stake, né, que está ali guardado ali na blockchain. A gente tem níveis assim que seria como fosse, sei lá, os top 30, top 40 bancos do mundo. Então, realmente é uma blockchain que transita muito dinheiro, que tem muita gente já utilizando, apesar de não ser uma coisa muito conhecida, mas é algo bem expressivo. A gente já está trabalhando na casa de bilhões aí. Muito bom, muito bom. Uma pausa aí para comentar. A gente teve um comentário do Marcos Vinícius, né? Nosso colega aqui do ecossistema de criptomoedas do Rio de Janeiro, né? É da Oregano. O canalzinho dele era a Oregano Economy, eu acho. Alguma coisa parecida. E ele deixando o registro aí para ganhar o NFT. Aí eu vou deixar para o Pachecão depois passar para fazer o contrato aí e mandar para ele. Que Pacheco é o nosso cara. Futuramente a gente pode. É o nosso financiador aqui, é o cara do financiamento coletivo. Então... Futuramente a gente podia criar um NFT, pode ser que a gente consiga lá aplicar lá para fazer a gota. Está na moda agora. Isso é legal, hein? Fazer as gotinhas, a gente pode futuramente implementar. Esse aqui é o primeiro programa, o piloto. É até legal essa questão do NFT que você comentou, que realmente de modo de volume financeiro nessa parte de NFTs é na blockchain do Ethereum. Não significa que NFT que vai dar dinheiro que é bom. O NFT é uma ferramenta, assim como o Pix, assim como o cartão de crédito. Se você pagar um piramideiro com cartão de crédito, você não vai culpar o cartão de crédito ser todo modo um golpe, né? Então você tem que ver o valor agregado da coleção. Mas você consegue, através desse token não fungível, você está fazendo a utilidade de token gate. A gente pode no futuro lançar um clube de membros e é onde que quem tem esse token gate vai acessar ali o nosso site para poder ter acesso ao nosso conteúdo. E aí, quando não fizer mais sentido, entra o conceito de Web3. Você não está mais afim aí acha que a gente não agrega mais, você pode vender para alguém ou doar para alguém e, enfim, você faz parte desse movimento. Esse grupo crescer, virar, sei lá, um grupo primo da vida, esse NFT provavelmente vai valorizar porque o acesso a gente vai ser valorizado também. Então, esse é um dos exemplos aí da grandeza do Ethereum. Então, ele reina na questão de NFTs. Existem outros blockchains também que tem questão de NFT bem desenvolvido. Tem o DeFi também, que o maior volume financeiro também é dentro da blockchain do Ethereum. Então, na minha opinião, que ele não concorre, são coisas complementares ali, como se o Bitcoin fosse ouro e a blockchain do Ethereum é como se fosse uma Nasdaq da vida, uma plataforma ali de diversos ativos, com diversas interações, misturado com banco, aí vem o DeFi, né? É uma outra proposta, né? É uma outra proposta.
São coisas diferentes. Tecnologia de validação, que a gente pode falar mais à frente, antigamente era parecida com Bitcoin, com Proof of Work, com mineração, migrou aí recentemente para Proof of Stake, que é essa prova aí de consenso, né? Enfim, o DeFi, o que é interessante do DeFi é que você pode hoje ser um banco, você pode estar gerando liquidez ali. Quando você está numa corretora, você está pagando ali taxas, né, o spread ali para a corretora, você pode estar participando ali dessa pool que vai gerar essa liquidez aí de compra e venda. O cara precisa ter um buffer ali, uma piscina com ativo para poder estar comprando ou vendendo ali para quem quer interagir. E aí ele paga uma taxa, esse spread aí vai para a piscina. Se você tem mais dinheiro aí na piscina, você vai ganhar proporcionalmente mais ou menos, né? Outro ponto também é que, por exemplo, hoje o Bruno Viana aí, ele tem R$1 milhão aí na B3, ele pode ter Como 500... você descobriu? Ele tem, não, isso só em Vale e Petrobras, tá? Então, é porque não está na blockchain, cara, aí todo mundo sabe, é assim. Ele tem R$500 mil em Vale, R$500 mil em Petrobras, e um amigo dele está devendo R$100 mil. Aí eles foram no banco, pediram empréstimo, eles querem comprar uma BMW de R$300 mil, ele está a fim de trocar o carro dele. O filho dele, né, fez 18, o filho dele fez 18 anos, ele quer comprar uma BMW de 300 mil para o filho, e aí ele vai ter o mesmo juros, mesma condição de empréstimo que o cara que está devendo 100 mil. E ele ofertou, cara, eu tenho R$1 milhão aqui no banco, na corretora de vocês, pega 600 mil e pega 300 mil de Vale Petrobras, pega o dobro aí e deixa de garantir, me dá um juros menor. Ele, não, você tem o mesmo juro. Então, no DeFi, você consegue, com o seu ativo, deixar lá com uma garantia de empréstimo e ter juros baixos. Tem gente nos Estados Unidos que está pegando empréstimo aí a 3% do banco e está fazendo como se fosse uma arbitragem. Ele joga nessas plataformas de DeFi. Ele paga menos em uma e recebe não, ele ganha mais yield, ele ganha 3, 4, 5% de yield. Então ele faz uma arbitragem de 3% do dólar. Então ele pega um dinheiro mais barato e empresta ele a um juros mais caro. Né? Exatamente isso. Você é o próprio banco, né? Você seria o próprio banco. Não, nesse caso, você pode utilizar o seu ativo. Tipo assim, eu sou hold de Bitcoin, você pode jogar o Rapid Bitcoin para dentro, sou hold de Ethereum, não estou nem aí se subir, se descer, mas eu gostaria de estar ganhando juros, a gente está fazendo pegar um empréstimo, no caso, para estar alavancando para outra coisa, de outro negócio. Eu não quero me fazer do Ethereum, mas sei lá, eu quero alavancar para dar uma entrada no apartamento. Eu poderia estar deixando lá, tomar um empréstimo e está utilizando essa grana. Então, hoje o mercado tradicional é muito difícil, pode ser que um outro consiga fazer isso, mas não é acessível ao público. Então, o DeFi torna você um bancão, e fora a questão da tokenização, a própria Nasdaq, ela está, inclusive, só essa semana aí, o nosso Banco Central falou que uma das prioridades é o desenvolvimento do CBDC e tokenização. A própria Nasdaq, o próprio CEO da BlackRock falou que os Estados Unidos está bem atrasado com essa parte de tokenização e vai ser o divisor de águas, o próximo divisor de águas na economia. O último foi o ETF, o Exchange Traded Fund, que é o que? Você pode botar como um papel o ouro. Pode fazer um ETF de ouro com ação da Apple, junto com o índice, né, e criar aquele papel ali, isso é o ETF. E aí o próximo vai ser a tokenização, que envolve a questão da autocustódia. Eu posso estar tokenizando a ação da Apple, jogar na blockchain do Ethereum, por exemplo, e posso estar negociando agora com vocês aqui. 10 horas da noite eu consigo estar pagando alguma coisa ou utilizando a minha autocustódia desse ativo. O Veloso, você falou em pagar, eu vou pedir uma pausa para você, porque a gente teve um comentário e eu fiquei até impressionado aí, né, a gente teve o Nakamotinho, que é um parceiro lá do nosso querido Joe Ponzi. E aí ele está dando boa noite para o pessoal, conteúdo de qualidade, parabéns a todos os envolvidos. Obrigado aí, Nakamotinho, né, você que tem aí ligação com o nosso querido Satoshi, e um cara ligado aí nas fundações das criptomoedas do Bitcoin. Obrigado aí pela participação. Você falou, Veloso, de tokenização, falou de NFT, falou de DeFi. A cabeça da galera que entrou agora, que não conhece nada disso, deve estar explodindo. E a gente queria deixar aqui um aposto, né? Esse papo de hoje ele é um papo mais genérico, é um papo piloto, né? A gente está começando esse canal. Boa noite aí do Sacramento Beer Truck, galera da cerveja artesanal aí,
dando uma força também. Panda de BH, Gonzalo Panda de BH, olha aí. Aí, é o Panda, grande Panda. Camarada Web3 Obrigado aí. aí. Obrigado aí, Galera, cara. aproveitar que, pô, alguns amigos estão prestigiando aí, estão aparecendo para ver a primeira transmissão do canal aí. Acho que a gente podia começar a subir o nível um pouquinho do papo aí também e ver aí quem vai se prontificar, explicar o que está acontecendo aí com essa atualização da rede Ethereum aí. A gente falou bastante sobre isso hoje. Eu só vim aqui hoje para saber sobre a atualização, assim, porque para mim é tipo um evento tipo Cometa Halley, né? Que tem de 76 anos, e a gente vem. E aí me falaram que eu cheguei e já acabou. Eu queria entender, assim, perdi alguma coisa. Queria que. De repente vou deixar o Gonzalo explicar um pouquinho o que aconteceu hoje, o que rolou, mas fica à vontade, Gonzalo. Pode usar suas palavras, não precisa ficar preocupado com nenhuma explicação mais Para técnica. simplificar, na verdade, assim, não é a primeira atualização do Ethereum, né? Acho que ela está sempre se atualizando, até para É um software, não sofrer. né? É um software, né? É um software, exatamente, para você não sofrer grandes hacks aí e está sempre protegido. Mas um ponto que eu queria tocar, cara, que eu acho que o que mais está preocupando todo mundo, principalmente quem é o rolo de Ethereum, né? Porque com essa nova atualização, ela acaba desbloqueando muito, ou uma grande parte dos Ethers que estão em stake, né? E isso deixa a galera meio receosa de talvez vir acabar perdendo muito o valor, A né? dúvida Porque do sacramento aí, se vai rolar dano. exatamente. Eu acredito Pessoal, que não. volta um pouquinho antes. Por que tá travado? Volta um pouquinho antes para a galera poder entender, cara. Explica para nós Aqui, por que está travado. Vamos lá. Antigamente, como a gente comentou, era o Proof of Work. Então, o que é isso? Existiam máquinas, né, placas de vídeo ali para poder estar minerando, que são códigos, né, que a máquina ele fica desvendando, fica validando, né, no bloco na rede, assim como o Bitcoin, e o cara ganhava ali a recompensa dele. Quando mudou para o Proof of Work, o Proof of Stake, prova de consenso, enfim, o cara, para poder gerar ali um nó validador, ele tinha que ter 32 etéreos. A diferença é que, por exemplo, que o Proof of Work, o cara podia tentar atacar a rede e nada acontecia. Se agora no Proof of Stake acontecer isso, os outros validadores pegarem, ele perde ali o que tem ali. Então, se ele bota até mais de 32 etéreos e começa a ficar com peso mal na rede, enfim, é mais interessante para ele também. Então, quanto maior, mais etéreo, mais chance tem também dele perder o dinheiro. E aí, quem fez essa questão da validação ficou com o Ethereum ali travado na blockchain até esse advento do Xangai aqui. Xangai tem diversos nomes, né? O pessoal chamou de Proto Dunk Sharding, Xangai Upgrade, Chapela, Capela. Capela seria a somatória de Xangai com Capela, The Surge, que é conforme lá o roadmap do Ethereum, que daqui a pouco eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada geral. Enfim, por isso que ele estava travado. E agora ele foi liberado. E aí um adendo também, já respondendo, adiantando um pouco essa pergunta, a grande maioria, acho que do pessoal que entrou nessa onda aí de Proof of Stake, entrou como sendo um delegando, né? No meu caso, eu não tenho 32 etéreos ainda, então eu deleguei lá nas plataformas que tinha para você poder estar gerando. Era, por exemplo, a Rocket Pool, por exemplo, aonde ele te dava um token equivalente que eu poderia estar fazendo essa conversão a hora que eu quisesse. Então, para mim, para o pequeno investidor ali, para quem não tem 32 etéreos, pouca diferença fazia. Se realmente eu quisesse pular fora do projeto, eu poderia fazer um swap e trocar esse ST Ethereum pelo Ethereum de volta e ficar sem ganhar stake ou juros ali anuais nenhum. Eu devolvo para você, Gonzalo. Então, excelente a sua colocação ali. Realmente, eu acredito que quem está preocupado com dump já entende até um pouco de porquê estaria travado ali, de repente até tem um dinheiro no staking. Você, pelo que eu entendi, você colocou lá, você faz parte de uma pool, né? Você não tem a quantidade suficiente, mas eles juntam aí pedaços menores para chegar nesses 32 Ethereum. Agora, todo mundo está achando que eles vão liberar aqueles, sei lá, 18 milhões e vai vender todo mundo ao mesmo tempo. Na verdade, não tem como você fazer isso.
Ele vai ser liberado só aos poucos. E na minha visão, na verdade, esse desbloqueio do staking, ele é positivo e não negativo. Porque, pensa comigo, se eu tinha uma plataforma de staking, onde eu tinha que deixar lá durante 1 ano, 2, ou o tempo que fosse, e eu só poderia retirar daqui a 1 ano, isso talvez não me deixe tão confortável para deixar. Você acabou de falar que você colocou lá sem problema nenhum, porque você a qualquer momento poderia retirar. Então, talvez você colocasse até mais Ethereum, até mais Ether, né? Do que se fosse um staking bloqueado por Quem 1 tinha ano. medo não tem mais agora, né? Não tem mais agora. Então, acredito que, na verdade, na minha visão, tá? As pessoas elas vão colocar mais Ether em staking ainda, porque elas podem ir lá a qualquer momento e retirar. Tanto é que aconteceu já, né? A atualização já foi realizada, com sucesso, inclusive. Né? Tá todo mundo lá super orgulhoso ali do processo. Eu não vi essa atualização, cara. Impressionante, perdi essa atualização. E o Ether subiu 2% hoje. Então, assim, é uma prova de que realmente não tem por que se preocupar com o CDAMP aí. Acredito que não, Gonzalo, vai mudar nada. Gonzalo, eu fiquei sabendo, inclusive, que tem regra para você não pode. Não é nem uma questão de todo mundo não querer sacar ao mesmo tempo. Não, tem uma Também tem uma regra que ela é proporcional ao tempo passado. Porque se essa dúvida já está entre a gente, imagina, né, para o Vitalik, a galera que está envolvida, os caras já estão desenhando aquilo tudo, sabendo que, pô, se eu liberar tudo e o cara tiver lá 10 milhões, ele pode dampar isso e acaba mexendo no preço. Então tem esse consenso ali, cara. Eu acho que por ser uma rede mais madura, né, vai ter uma rede bem né, das maiores. Então acredito que eles não vão deixar aquilo colapsar daquela forma que está todo mundo assustado. Nossa, agora o Ethereum vai para $800 e tudo mais. Eu vou sair da cadeira, eu vou pedir uma pausa para o Gonzalo. Eu vou voltar para você, Gonzalo. Eu vou sair da cadeira de apresentador aqui e fazer um comentário em cima da linha do que o Veloso colocou, né? A prova de trabalho, que era até então, né, ainda é o que o Ethereum usa, né? O Ethereum não virou ainda para Proof of Stake de uma vez, né? Ela estava remunerando por volta de 2 Ethereums por bloco, né? Me corrijam aí os especialistas. Essa virada de chave, né, com o Xangai hoje, né, com a virada do Xangai, parece que essa remuneração ela passa para 0,6, alguma coisa próxima de 0,6. O que torna até menos recompensatório o cara deixar em stake ele deixar a máquina rodando para fazer prova de trabalho e recompensa mais o cara que vai colocar no modo Proof of Stake. Eu queria perguntar para os Brunos e enfim, aí quem quiser responder, vocês veem essa mudança como positiva? Se vocês fossem investidores, vocês fariam essa troca? Eu vou parar de botar dinheiro em mineração, porque a remuneração caiu aí 70 e poucos por cento, ou quase 70%, para um modelo onde eu empato a minha moeda numa piscina de stake, numa pool, enfim. Vocês acham que isso vale a pena? Eu vou pedir para os Brunos opinarem um pouquinho. Cara, vamos lá. Eu acho que... Beleza, jogou essa pergunta para mim. A visão do minerador, tá? Que eu estou falando. Se você tivesse grana e fosse um minerador, você faria essa transição? Agora meio que acabou a mineração, né? Virou Proof of Stake, então... Sim. Você tá... não tem mineração. Acabou a mineração, então... Acabou. Desde o merge. O problema é que eu cheguei atrasado, cara. Eu acho que já estava acontecendo. Eu acho que... Deixa eu só fazer um parênteses aqui para a gente responder aqui uma dúvida aqui do Sacramento. Ele fez uma pergunta aqui que eu achei muito legal, cara. Joga na tela. Cadê aqui, ó? Qual é o limite de saque pelo investidor? Alguém tem essa informação, cara? Que isso era uma informação legal de se obter. Porque parece que esse saque ele vai ser limitado, só que ele não vai ser, tipo, tá tudo liberado e você pode sair sacando, Eu vi que tem 2 tipos de conta lá, acho que é final 01 ou 02, dependendo da 02. Depende do que você tiver também lá, a quantidade que você tem, mas eu vou tentar achar esse dado aqui e vou soltar aqui. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer, além dessa dúvida, que é uma dúvida, chamar atenção para isso, que é uma dúvida muito importante, né, de ser levantada, é que, do ponto de vista do investidor, cara,
Quando esse stake de Ethereum ele surgiu, essa possibilidade, pessoas estavam colocando seu dinheiro ali sem uma data específica para retorno. O cara colocava o dinheiro lá, o dinheiro poderia demorar 1 ano, 2 anos. Né? Você tem uma ideia da força da rede, né? Da confiança que as pessoas tinham já naquela época no Ethereum. Então, agora sabendo que o dinheiro está começando teve atraso no projeto, né, Pacheco? Teve atraso no projeto. Sim. As datas não foram cumpridas exatamente na data prevista. Assim, eu acho que o principal ponto aqui da gente estar fazendo essa live é a gente exercitar pontos de reflexão, sabe? Quando você me pergunta se vale a pena para o investidor ou para o minerador, enfim, cara, eu acho que DeFi hoje você tem ferramentas incríveis aí. A gente tem um especialista aqui com a gente aqui, que você tem a oportunidade de obter rendimento em Ethereum, sabe? Você tem plataformas aí como GMX que te pagam em Ethereum também, sabe? Você tem alternativas aí que podem ser muito mais lucrativas do que esse staking que hoje é oferecido pela rede. Então, assim, eu acho que chamar a atenção para esses pontos, para a gente reavaliar isso, sabe? A gente está falando de um dinheiro que está começando a ser liberado, que teve gente que travou esse dinheiro há mais de 1 ano e meio atrás, sabe? Será que a galera vai querer? Será que não tem gente chateada do dinheiro ainda estar preso? Será que teve gente que não quebrou no meio do caminho? Ele está preso remunerando. Ele está preso remunerando, né? Sim, só para deixar claro. Sim. Mas o cara não tem acesso. Esse é o problema. Porque teve gente que quebrou no meio do caminho, quebrou com Luna, ou sei lá, suas economias colapsaram, pelo menos, com Luna, com FTX, com outras coisas que aconteceram no mercado, e o cara não teve acesso ao dinheiro. Cara, ele tem mais oportunidade, né? Eu acho que é uma coisa mais avançada, cara. O cara dificilmente, o cara que faz um negócio desse dificilmente vai quebrar, cara. Eu acho que é um negócio bem avançado, acho que é um cara que já entende um pouco de entender de finança. Quem vai interagir com finança descentralizada, cara? Mas peraí, você não acha que a Three Arrows Capital tinha dinheiro preso no stake da Ethereum? Com certeza tinha. Pode ser que tinha. E os caras quebraram. Entendeu? Mas eles não se exporam à falência com o Ethereum. Eles botaram uma porcentagem ali que eu acho que não iria resolver, entendeu? Cara, o problema é que ele funciona, esse tipo de finanças, quando você não tem acesso a ele funciona como se fosse um título de governo. Você está comprando ele, você está jogando a sua liquidez para lá, que você vai ter o dinheiro de volta daqui a 5 anos, sei lá, 3 anos. O pessoal que quebrou é porque está muito alavancado, cara. Eu acho, minha opinião, é que os caras não iriam... Esse é o ponto. Esse é o ponto. O cara acreditou tanto no stake que ele se alavancou no stake. E aí o projeto teve atraso, demorou a liberar o dinheiro. Tudo isso influencia na matemática ali, na hora do cara fechar o balanço. O perfil do cara que faz o stake é um cara a longo prazo e holder. Então, assim, eu prefiro deixar holder na minha carteira, como sempre foi, né? Nesses 14 anos aí de cripto. O Ethereum tem menos, obviamente, tem 7, 8, se eu não me engano. O cara foi sempre rodo. Então, tem uma oportunidade ali segura. A não ser que só se der ruim na blockchain do Ethereum, aí também não adianta você ter Ethereum se der ruim na blockchain, que vai tudo pro saco, do cara colocar ali. Quando ele vai pro DeFi, tem um certo risco ali, né? Ele tem que fazer uma mitigação de risco, de estratégia. Então, minha opinião é que o holder, né, o cara ali que vai colocar no stake, é um cara que, já que eu sou holder até... E agora eu posso ter um rendimentozinho, ele prefere se expor esse rendimento aí. E provavelmente, né, Veloso, o cara tem muito mais que 32 Ethereums, né? Não é o cara que tem 33 Ethereums. Eu acho que quem quebrou com essa queda aí que está alavancado, o stake não dá para ser alavancado. Não sei que você pega empréstimo e bote lá. Aí pode ter sido da forma que o cara quebrou. Eu consigo entender o ponto dos dois aí, ó. Tanto do Bruno quanto do... Pode falar, Bruno. A alavancagem nada mais é do que você não ter o dinheiro que você precisa. Sim, você pode jogar numa EVE lá o dólar e alavancar, sim, você pode. Quanto mais dinheiro ele tem, mais dinheiro, só dele colocar no stake, ele já se alavancou
porque o stake não pagou ainda. A gente está aqui falando de uma atualização de gente que colocou dinheiro há mais de um ano atrás. Então, Mas assim, aí, Bruno, pegando aí teu ponto, eu acho que a grande maioria que está lá, porque a pergunta, para pegar o gancho da primeira pergunta que o Ciro fez, se vale mais a pena o Proof of Work, né, ou o Proof of Stake. Cara, mesmo que ele pagar a mesma coisa, ou até menos, o Proof of Work você vai ter um gasto de equipamento, luz, trabalho, mão de obra, blá, 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 aluguel de galpão, dependendo do tamanho da tua operação e tudo mais. Então, sempre vale mais a pena um stake, independente da moeda que seja, do que uma mineração em si. Mesmo que ela pague a mesma coisa ou até menos, porque você vai ter custo zero, é um dinheiro de graça, pode ser de alguma forma, como a gente chama aqui. E eu entendo o seu... E, Gonzalo, desculpa, para aproveitar o gancho, você continuar o que você estava falando. O Bruno colocou que muita gente poderia estar migrando do stake, né, para o DeFi, exatamente porque o DeFi tem até uma zona de... Tem uma margem maior. Você tem uma margem maior. Não corre o risco da gente ter no futuro todo mundo lá do Ethereum, os caras que entraram com os 32 Ethereums, saindo das posições e indo todo mundo para DeFi porque o cara não quer mais ficar segurando o stake sozinho? Cara, mas aí eu acho que não, porque o que acontece é que o DeFi, quando você fala do AMM, né, que é o Automatic Market Maker, ele é como se fosse um robô que ele está sempre disposto a comprar e sempre disposto a vender. Então ele vai sempre, qualquer pool de liquidez, seja V2 ou V3, né, ela tanto seja liquidez concentrada quanto liquidez distribuída, ele vai estar sempre comprando e vendendo para manter o equilíbrio ali da tua pool. Por causa do caso de um ativo começar a descer, né, de preço, ele vai estar vendendo ali. Aquele cara que é holder, ele não quer perder os Ethereum dele. Ele prefere deixar lá no stake a uma rentabilidade menor, mas ele sabe que ele vai sair com mais Ethereum do que quando ele entrou. Esse cara que está segurando, a plataforma. Esse cara não vai pro... O cara que vai para o DeFi, você diria que é um cara mais arrojado, é um cara que tem um... Ou não, é um cara que... Só que você não vai colocar numa pool de liquidez teus holds, pô. Você não vai colocar teu Ethereum de hold, que você está lá há 3 anos, que você vai colocar numa pool de... Vamos supor aqui, Ethereum com sei lá, com... Ele vai expor parte do capital dele. Vai expor, porque aí se o Ethereum subir muito, a pool, ela vai vendendo o teu Ethereum conforme o preço for andando, ao ponto de você poder sair 100% na outra ponta. E com outro token que você está dando paridade lá, que você está dando liquidez. Então, na minha visão, a grande maioria que está lá no staking deve ser, cara, 80% minerador. Legal. Né? Porque o minerador já tem esse perfil de holder, né? Ele minera tanto de Bitcoin ou qualquer outra moeda, né? Ele vai minerar e não quer vender, cara. Ele quer acumular o máximo possível, por isso que ele está minerando. Ele vai vender isso, ou talvez nunca, né? Ou vai fazer uma hipercolateralização aí no futuro, ou vai vender daqui a 50 anos. Pô. Então, não acredito que eles tirem de lá para colocar no DeFi por causa dessa ganância, porque aí beleza, aí você pode rentabilizar um pouco a mais no mês, mas você perdeu parte do teu hold lá, teus Ethereum que você minerou lá a $100, já era, foi pro saco. Ele vai ser trocado por dólar ou pelo outro par que você colocou. Então, não creio que seja bem assim. Tudo bem que ele pode estar lá puto, falar, pô, tô aqui 2 anos, o dinheiro ainda não saiu, mas esse cara que tá aí é aquele mais novo, né? O cara que comprou ali Ethereum agora, colocou no stake para tentar tirar uma renda, sem entender muito bem, mas isso deve ser bem menor, deve ser 10%, talvez nem 10% do stake que está tudo colocado que está tudo travado lá, entendeu? Comentário do cervejeiro Sacramento é que depende do perfil do investidor para saber se ele é apto à volatilidade, a risco, né? Exatamente qual é o grau de risco que ele deseja comprar? Depende da estratégia dele, exatamente isso. E a estratégia também, volatilidade também, a gente podia indicar aqui para o pessoal que está assistindo a live, né? Deixar a curtidinha lá, a inscrição no canal, dar essa força para a gente, divulgar o link para os amigos que trabalham já com esse tema, que gostam desse tema. E ajuda a gente a crescer a volatilidade aqui do canal também, dos nossos indicadores internos que a gente está começando hoje.
Certo? Fala aí, Veloso. Eu te cortei. Sim, um dado aí, questão que vocês falam sobre do Proof of Work, Proof of Stake, que vocês comentaram, acho que foi até o nosso Gonza, sobre a questão da energia, né? Só por um ordem de grandeza, né? O YouTube hoje utiliza 222 terawatts por ano. Tá? A mineração de ouro usa 240 terawatts ano, o Bitcoin usa 200 terawatt ano, o Ethereum antes no Proof of Work, quando tinha as máquinas de mineração, era 114, o PayPal é 0,26 terawatt ano e agora o Ethereum com Proof of Stake é 0,01 terawatt ano. Então você vê, ele saiu de 144 terawatt para 0,01. Então a economia de energia aí é um negoção para quem já tem grana, para quem já tem Ethereum, está minerando. Eu queria fazer uma pergunta para os quatro aí, né? Quem pudesse completar, e em cima do gancho que o Veloso levantou, a bolinha que ele levantou aí. Num cenário de Proof of Work, e eu me coloco aí como um cara que estuda Bitcoin há mais tempo, né? Talvez a moeda que eu mais conheça, você garante, de fato, que aquele cara que mais atuou, né? Tanto é que o nome é prova de trabalho, que mais atuou, que mais disponibilizou recursos, ele é melhor recompensado. Claro, o cara pode minerar com uma máquina dentro de casa e dar a sorte ali de pegar o algoritmo, né, capturou a resposta e ele conseguiu minerar um bloco. Mas é uma situação muito mais improvável, né? Em geral, a força bruta vai trazer mais resultado e mais recompensa para aquele que tiver mais recursos. Vocês não acham que com o Proof of Stake, né, que é essa transição do Ethereum 2.0, do DMEG, ele traz, ele também favorece uma maior centralização de poder dentro de uma rede? Não sei se o Bruno aí, que é dev, né, podia falar um pouquinho, se ele também concorda ou não. Se a gente teria essa visão de que uma rede onde eu tenho os mais poderosos, não necessariamente o cara tem equipamento ou investiu na rede, ele só tem Ethereum pra caramba. Se aquele cara depois, na hora do consenso, na hora de uma decisão, até de uma da própria no futuro da rede, né? Porque a rede tem, como vocês falaram no começo, ela tem desenvolvimento, ela tem um ciclo de vida, né? Ela nasce, ela se desenvolve, é um software, é viva. Se aquilo ali, você que é desenvolvedor, né? Se aquilo ali vai influenciar ou pode influenciar um direcionamento, sei lá, o Elon Musk tem metade dos Ethereums do mundo. Pô, o cara vai chegar amanhã e vai fazer o Ethereum ficar com a cara dele, né? E não mais da rede, né? O que você acha aí, Bruno? Bom, o Elon Musk provavelmente faria algo assim, né? Como ele falar. Eu dei um exemplo prático assim. Foi um exemplo prático preciso. E ele Ethereum pra cacete também, né? Exatamente. Mas o ponto importante de falar do ponto de vista do investidor é que toda aplicação, todo negócio ele envolve algum tipo de risco. Todo investimento ele envolve risco. Mesmo os chamados investimentos seguros, poupança e tudo mais, envolve um risco da instituição financeira que está guardando dinheiro. E isso não é diferente quando a gente fala de um dinheiro eletrônico, de uma aplicação como uma plataforma como o Ethereum, o Bitcoin e tudo mais. Sempre existe um risco. O que a gente tenta fazer do lado do desenvolvimento, né, as pessoas envolvidas no projeto, é minimizar a chance desse risco ocorrer, de ocorrer um evento catastrófico, vamos dizer assim. Desse ponto de vista, o Proof of Work ele tem uma vantagem, porque no Proof of Work você pagou para minerar aquele Bitcoin, por exemplo, no caso do Bitcoin. Então, alguém teve o trabalho... Você colocou recursos, você disponibilizou recursos de fato. Você disponibilizou recurso, pessoal, tempo Isso. e tudo mais para conseguir executar a mineração. Então, a gente tem aí uma prova de que aquela pessoa realmente está envolvida na plataforma, no negócio e tem interesse em ter um retorno. E isso dificulta também a chance de centralização, isso reduz a chance de centralização. É muito difícil uma única instituição ou uma única pessoa, uma única empresa ter todos os recursos para minerar todo o Bitcoin do mundo. Então, isso
provavelmente não vai acontecer. Já com Proof of Stake, você tem a questão da acumulação de renda, que acontece no nosso mundo, e é uma coisa que é da história da humanidade. Teoricamente, se o cara tivesse uma quantidade de dinheiro muito elevada para a quantidade da rede, sei lá, não sei quanto vale hoje a rede do Ethereum, mas se ele tivesse uma quantidade naquele porte, ele poderia, por exemplo, comprar 60% da rede, 50% da rede. Exatamente. Na teoria, e aí, pensando na teoria, no risco possível, não que isso vai acontecer amanhã, mas na teoria, uma pessoa com muito dinheiro ou com muita influência poderia centralizar a rede em uma direção. Certo. Então, o risco que existe com Proof of Stake é esse: alguém com muito dinheiro, com muita influência ou com as duas coisas, poderia juntar um grupo e fazer algum tipo de ataque de manada. Então, se ele quiser valorizar ou desvalorizar ou fazer alguma outra operação dentro da rede ou até invalidar coisas da rede, esse é um ponto interessante, cara. Ele teria poder para fazer isso no Proof of Stake. Né? O Proof of Work... Não vai acontecer de fato, mas existe um risco maior disso acontecer. Então, o Proof of Work, no Proof of Work, né? Quando estão comentando aí a questão hoje que está o tamanho da rede lá do Bitcoin, por exemplo, está na ordem de grandeza de 300 terahash. É quase impossível alguém conseguir fazer um ataque, vamos dizer, daqueles 51%. 51%, né? É quase impossível porque, que não existe máquina disponível para vender, e outro que ele teria que comprar de outras pessoas. Ele comprando de outras pessoas, não é meu, seu, do seu vizinho, vai comprar de outros mineradores. Isso já vai levantar uma suspeita muito grande, tem que ser um cara nível tipo um Warren Buffett da vida, um bilionário. Então, isso já levantar muita suspeita, ou também a demanda de energia. A não ser que ele faça o ataque de lugares separados, mas se ele quiser concentrar todas as máquinas num lugar, você tem que apresentar um projeto para ter essa demanda de energia. Isso também levantar muita suspeita. Então, por questão de logística... Viabilidade, né? Viabilidade logística, então, né? Mesmo que caísse para 100 terahash, 1/3 hoje da blockchain, já ainda nenhum minerador conseguiria estar fazendo esse ataque. Talvez chegar perto dos 40, 30 e pouco, que eu acho que é pouco, até talvez uns 30, 35 terahash, algum minerador seja capaz de atacar. Hoje, acho que nenhum conseguiria fazer algo acima aí de 50, que seria a blockchain teria que cair 6 vezes, né? E no Proof of Stake, essa questão, se você fizer um ataque à rede Proof of Stake, os outros validadores podem identificar. Tanto é que uma das traduções é a prova de aposta, né? Então, se você apostar ali errado, você fizer algo malicioso, você vai perder a top sign. Então, um cara grande que quiser tentar dominar a rede, ele vai ter muito Ethereum, então ele tem muito a perder. Mesmo que ele vá tentar fazer um ataque desse malicioso de 32, ele vai ficar gastando ali, talvez não seja tão expressivo, mas vai gastar no mínimo ali. Essa prova de aposta, ela já está valendo? Ela já está valendo? É o Proof of Stake. Proof of Stake, uma das traduções é a prova de aposta. Uma tradução, ok. Uma da tradução seria, literal, seria a prova de aposta. Então, a questão também, que outra questão que se fala de centralização, seria um fork. Para fazer o fork é um pouco mais complexo, não é só o cara ter muito Ethereum que ele consegue fazer um fork. Aí tem a questão isso que eu ia perguntar, Veloso. Tem mecanismos de contrato ou da própria rede que travam essa possibilidade de centralização? Tem alguma regra de negócio lá no software? Os principais devs, eu li há muito tempo atrás sobre como é que funciona a questão de fork, o mecanismo, mas esses devs aí que tem os acessos, que fizeram, por exemplo, hoje, essa atualização daí, poderia fazer uma cagada com a rede. Inclusive, hoje poderia ter dado merda e poderia ter ido tudo pro saco. Eles estavam rodando em redes paralelas, e sempre rodam em redes de teste, né? De teste, as testnets, a Beacon Chain e tal, e aí funciona lá durante um tempo, eles pegam e jogam para mainnet. Foi assim também com o Proof of Stake. Tá? Muito bom. Gonzalo, quer acrescentar alguma coisa com relação a essa paridade aí? O que ele falou até do fork, cara, o Ethereum mesmo, o Ethereum, né, que a gente tem hoje, né, a rede como um todo, ela já vem de um hard fork, né? Tanto é que você tem o Ethereum Classic, né, que foi o primeiro lá. E quando esse consenso não chega, quando a galera fala, não, eu quero uma coisa, você quer outra, eu acho que o fork acaba acontecendo e... Inclusive teve o Proof of Work, a galera manteve lá minerando Proof of Work. Todo mundo que ganhou, que migrou, né, para o Ethereum Proof of Stake, ganhou esse ETHW, eu já liquidei, ganhei lá um dinheirinho lá que eu tinha, e depois o negócio foi minguando e acabou aí.
Que aí você vê que é o que a comunidade quer, assim, porque por mais que você force uma barra, eu acho que tem os dois lados, cara. Como vocês falaram, pô, é muito ruim e tal. Agora, se você pensar do ponto de vista de que para você minerar hoje, né, ao ponto que chegamos hoje, só você sendo um cara muito grande, você já sendo uma indústria muito grande, para você poder participar disso. Senão você não vai conseguir minerar nenhum bloco. E você poder ser um investidor menor e poder participar dessa festa da mineração ali, eu acho que também acaba abrindo um pouco o leque ali para, né, para quem tem um pouquinho menos também poder participar disso. E não ficar uma coisa, por exemplo, hoje minerar Bitcoin é muito grande para você entrar lá. Senão, é aquilo que você falou, você pode botar teu computadorzinho em casa e tentar minerar um bloco, cara, uma vez na vida, outra na morte. Teve um cara aí que Alguém conseguiu já sozinho, conseguiu, né? mas Mas foi uma uma vez na cagada. vida, isso aí vai ficar para história, entendeu? Então, acho que... Viana, Pode deixa eu aproveitar e passar uma bola aqui. Essa questão do stake que o Gonzalo colocou, né? Como é que você vê essa ideia aí tanto a questão do fork, né? Que realmente é um fato, mas você estava complementando alguma coisa com relação a esse tema do stake. O que você ia falar sobre tanto a parte do fork, né, quanto a parte da defesa que a rede tem para esse tipo de centralização? Cada atualização envolve um risco grande. E aí a gente estava comentando a respeito do risco de dump, de ter um crescimento de valor e tal. Quando uma atualização desse tamanho dá certo, a chance de haver uma valorização é grande, né? Porque quem sabe as complicações de você fazer uma atualização de uma plataforma do tamanho do Ethereum, sabe que dar certo é exceção, né? A chance de dar errado é muito grande. E ainda mais quando se trata de uma aplicação descentralizada como é o Ethereum. E até a demanda, né, Bruno? As demandas que levaram à atualização, quer dizer, a gente tem etapas, teve processo ali de votação, provavelmente, para saber se ia virar Proof of Stake ou não. Tudo isso foi conversado antes, ou seja, foi uma demanda da própria comunidade, da própria, né, da linha ali de devs, que deve ter votado isso e levado isso para a decisão de fazer o que está acontecendo hoje, o que aconteceu há pouco tempo atrás. Talvez a maior vitória das criptos é conseguir organizar essa quantidade de pessoas trabalhando numa aplicação de código aberto, sem ter um governo, sem ter um chefe, sem ter uma organização central por trás, né? Por mais que tenha uma fundação, algo do tipo, mas conseguir reunir, organizar, botar para funcionar esse tanto de gente com ideias diferentes, com talentos diferentes, e fazer isso acontecer no tamanho em que a gente está conseguindo com todas as criptos, com Bitcoin, com Ethereum, etc., é uma coisa sensacional, uma coisa incrível. Então, isso já é algo extraordinário. Uma das coisas que impedem que ocorra a centralização são algumas aleatoriedades que são forçadas. Por exemplo, para minerar um bloco, a mineração de cada bloco ou a geração de cada bloco, né, seria o termo mais correto, a geração de cada bloco do Ethereum ela é aleatória. Então, o endereço que vai validar aquele bloco é escolhido aleatoriamente. Então, isso já evita que haja influência maior de um bloco único. Então, isso diminui as chances de ter algum tipo de centralização. Então, tanto esses processos de governança que foram sendo criados pelo Ethereum e entre os desenvolvedores deles, essas questões que são, via de regra, aleatórias, e aí evita que um único ator influencie demais a rede, todas essas coisas vão permitindo uma maior descentralização do Ethereum em relação ao que poderia ser. Gente, eu agradeço aí. A gente está chegando aí, passou, né, um pouquinho de uma hora de evento. Eu queria pedir para os senhores fazerem considerações finais. Vou começar pelo Pachecão aí, está com a voz de locutor de rádio hoje, né? Está com a voz toda rouca e está falando até menos porque está se poupando aí depois de uma virose. Pacheco, faz um encerramento aí, faz um fechamento das suas ideias. Vou passar para todo mundo também falar um pouquinho. Comenta as suas impressões, né? Legal. Estou feliz aqui da gente ter dado um pontapé inicial aqui hoje
nesse bate-papo aqui, que a gente tem ideia de fazer com mais frequência. Acho que vai ser importante para a gente debater aí possíveis desdobramentos aí do cenário cripto aí. Foi legal escutar um pouquinho da visão de cada um aí, do que a gente acha que pode acontecer aí com a rede, se a gente acha que o mercado vai subir, se vai cair. Estou animado aí para os próximos. E é isso. Eu queria agradecer aí, fiquei um pouquinho mais devagarzinho hoje, falando menos. Peguei uma maratona de eventos muito intensa aí na semana passada. Foi para uma boa causa, foi uma boa causa, né? Tiveram muitos eventos aí, mas vou continuar aí acompanhando o mercado, tentar trazer aí notícias legais aí para a galera, tentar trazer um ponto de vista que possa ajudar vocês aí na caminhada de vocês, e não só de vocês aqui, nosso grupo aqui que a gente formou para fazer esse podcast, mas para as pessoas que estão assistindo também, conseguirem gerar insights aí para tomarem melhores decisões aí e fazer todo mundo prosperar. É isso. Lembrando que a gente aqui, né, Brunão, a gente não está vendendo nada, não está vendendo curso, não está vendendo livro, não está vendendo projeto, né? A ideia aqui é uma ideia legal, é trazer debate, conversa, que a gente deve trazer convidados no futuro, né? A gente tem a proposta, a ideia de trazer gente externa. Pode ser que no futuro a gente não esteja assim, né? Nós não estejamos todos juntos aqui, pode ser que um pode um dia, o outro não pode, e pode ser que tenha gente nova, né? A gente está até convidando aí o pessoal do meio para participar. Vou passar para o outro Bruno, fazer também as suas considerações finais. Opa, antes da consideração final, só responder uma pergunta do Sacramento Beer Truck. Opa, obrigado. Ele perguntou se a gente consegue pegar dado on-chain das carteiras que mantêm stake 2.0. No momento, tem uma reportagem citando que em 2021 era 3 vezes maior que a reserva de ouro do Brasil. Isso em 2021. E aí eu peguei o dado agora. Essa carteira com esse contrato, ela está com 18 milhões de Ether, né? Então, 18 milhões de Ether passando para dólar, tá 1,9 dólares, dá mais ou menos aí 36 bilhões de dólares. Então, é o PIB de muito país aí, né, cara? É o PIB de muito país grande do planeta, né? Então, é só deixar essa resposta. Tem uma presença ilustre lá no chat, depois você comenta aí pra gente. Eu não tô vendo nada aqui, gente, que eu tô com uma tela só. Se alguém nosso amigo Joey Ponzi aqui participando. Joey Ponzi? Não é possível. Eu não recomendo investimento nenhum. Nós não somos uma empresa que recomenda investimento para ninguém, mas o Joey Ponzi é investimento garantido. Por isso que esse podcast aqui tem o selo Joey Ponzi de qualidade, porque a gente não manda vendo. Não tem link para clicar aqui, não tem link. Não tem link nenhum, é só ouvir. Não se vende nada, entendeu? Galera, o Joey Ponzi está vindo com o podcast dele aí também, hein? Depois que ele lançar lá, vamos convidar ele para vir um dia aqui. Mas depois que ele lançar lá, vamos prestigiar lá e depois convidar ele para vir aqui. Mas segue lá. Valeu, Joey. Obrigado aí pela força. Eu agradeço a vocês aí pela participação. Esse tipo de interação que a gente tem aqui é raro quando acontece, e a gente tem que valorizar, tem que trazer mais iniciativas desse tipo, colaborativas, em que as pessoas se respeitam, agem em conjunto e constroem coisas novas. É isso aí, galera. Obrigado aí por todos vocês estarem aqui com a gente. Vou passar aí pro Gonzalo. Bom, super feliz também, cara. Agradecer a todo mundo aí que colou também. O Joey aí, mandando emoji. O Panda aí, que colou de BH. Por isso aí, acho que cada vez a gente vai... Isso aqui sou o pontapé inicial, né? Tá só começando. Cada vez isso aqui vai se tornar cada vez maior, tenho certeza disso. Acho que nada é por acaso, né? A gente acabou todo mundo se cruzando ali o caminho, né, para poder formar esse grupo bacana aqui, que eu acredito que vai muito longe ainda. E, cara, muito, muito feliz porque, assim, a minha missão, cara, é isso aí. Eu acho que a parte mais importante de tudo é o onboard mesmo de cada vez mais pessoas entrarem para o mundo cripto e entenderem como isso aqui é bom.
como o cripto se trata muito além de um ativo especulativo. Ele se trata sobre liberdade, ele se trata sobre autocustódia, ele se trata sobre democracia, ele se trata sobre você ser dono do teu próprio dinheiro. Então, que com certeza a gente vai trazer em futuros podcasts esses debates aí, que eu acho que a grande maioria ainda não entende nada sobre cripto. Então, me deixa muito feliz a gente ter um espaço aqui onde a gente pode falar e poder fazer esse onboarding aí mais friendly, né, mais amigável, e poder trazer cada vez mais gente para dentro desse nosso mundo aí, tanto do Web3, né, das coisas descentralizadas, quanto da cripto em si. Então, pô, forte abraço aí para vocês também, fico felizão e vamos para cima. Olá, Veloso, faz aí nosso amigo da pirâmide dupla. Quem que tá... Bruno, acho que tu que tá pilotando, e você consegue projetar essa imagem que eu coloquei do roadmap do Ethereum? O pessoal tem uma ideia aí do... Opa, legal. Opa. A gente consegue dar um zoom aí? Cara, acho que é melhor eu projetar aqui minha tela, que eu consigo dar um zoom mais legal aqui. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo... Share screen... Deixa eu ver aqui. Window. Cara, o Veloso, de cima para baixo, a gente está mais ou menos em que etapa ali? Assim, com 20%? Então, vou mostrar aqui agora. Vocês estão vendo minha tela aí? Vê se você consegue jogar minha tela aí. Tá indo. Tá quase. Chegar aí. Chegou a minha tela aí? Vocês estão vendo aqui a canetinha? Chegou a imagem. Então, antigamente a gente estava aqui para cima, né? No caso, não existe. Isso aqui é o roadmap. Não dá para ver só caneta. Não dá para ver só caneta. Fala em blocos, ó. Tem 6 blocos. Não, estou desenhando, então. Não, mas tenta mostrar a minha tela. Tá vendo minha tela? Agora eu tô vendo. Então, esse aqui foi o merge, onde ele virou aqui o proof of stake, né? Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo eu desenhando aqui? Não. Não tá vendo. Então, não tá vendo minha tela, cara? Não, eu vejo essa tela, não vejo você desenhando. Se você quiser falar, eu estou vendo 6 blocos empilhados. Bruno, se você quiser falar, primeiro bloco... Fala com o Bruno. Tira essa tela daí, por favor. Eu pedi para dividir minha tela mesmo. Vê se tu consegue fazer. É bom que a gente vai testando hoje, a próxima vez já dá certo, né? Conseguiu ver? Pedir aqui para deixa eu tirar esse roadmap. Tô tomando uma surra aqui do... Pronto, só tem um pedido meu aí agora. Aqui. Estão vendo minha tela aí? Não. Peraí. Olha, o roadmap eu não sei, mas esse portal do pro multiverso aí ficou muito maneiro, hein? A tela que tá aparecendo, mas você tá vendo... Não, agora tá só a gente. Calma aí, esse roadmap, eu acho que essa live foi toda ensaiada, tá, pessoal? Por isso que a gente tá assim... Eu tirei fora. Exibe só o roadmap como tava e dá para ver os pontos principais. Não vai dar para ver as letras miúdas. Eu botei... Não, calma aí, acho que agora vai. Share screen... Enter screen, pronto. Acho que agora vai, Peraí. Pronto, acho que agora vai. Botei enter screen, agora vai. Me autoriza, por favor, aí. Ok, eu acho que não vai conseguir ver. Apareceu o pen. Se você colocar aí na tua tela, a gente vai ver. Beleza. Eu só... Calma aí, acabou que eu acho que eu fechei. Agora. Calma aí que eu fechei aqui sem querer. Agora vai, calma aí. Pronto. Deixa eu autorizar, deixa eu pedir mais uma vez aqui. E agora acho que vai funcionar. Tem que botar entre screen aqui, selecionar a tela e vai. Agora acho que vocês estão vendo aí. Não estão vendo aí minha tela? Ainda não. Autorizou aí. 3, 2, 1. Acho que agora vai, né? Foi? Agora foi. Agora sim. O Proof of Stake estava daqui para cima, tá? Ok. O merge foi aqui, onde ele virou aqui, ó, tá até escrito aqui onde ele virou aqui o Proof of Stake, aqui, tranquilo? A gente está nessa fase daqui. Para mim isso aqui foi o principal. Tem essa questão do stake, de remover, mas para mim isso aqui foi o principal, onde a blockchain do Ethereum, sim, ele tem uma taxa um pouco mais cara, mas tem a questão das segundas camadas. E aí essa atualização vai fazer com que as segundas camadas transitem aí quase 100 mil
transações por segundo, tá? E vão também ajudar muito essas Second Layer que trabalham com Rollup. O que é Rollup? A primeira camada está aqui, vai validando os blocos, né? Então a segunda camada vem correndo em paralelo, ela junta, não sei, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 100.000 transações por segundo. De tempo em tempo, ela compacta essas transações e joga para a principal, ou seja, ela numa tacada ela consegue enfiar na primeira. Então você fica exposto ali, vamos dizer, a fragilidade, né, a questão de segurança da segunda camada por um tempo. Uma vez jogada para a mainnet, você fica com uma segurança similar à primeira blockchain, pagando taxas de centavinho. Em vez de você pagar 3, 4, 5 etéreos numa transação, uma validação de contrato, você aqui paga centavos de até. Então, para mim, o que mais chamou a atenção não é questão de stake ou não stake, como eu falei, cara, quem está preocupado se vai travar ou não o dinheiro, botava lá junto da Rocket Pool, pegava o token deles, ó, quem quisesse fazia o swap ali, ia perder, sei lá, o cara que ia ter 20, 30, 5, 100 mil dólares, ia perder ali, sei lá, 5, 10, 15, 200 dólares no máximo. Ali, o cara que tem 100 mil dólares ia perder, sei lá, 100, 200 dólares, porque ele às vezes ficava com uma diferença ali, do perdi como fosse um PEG, né? Mas tirando isso, cara, para mim isso aqui foi o grande tchan dessa atualização aí, onde vai aumentar aí totalmente a escalabilidade aí das segundas camadas, que são coisas que eu utilizo muito. Quando eu opero DeFi, eu opero muito da segunda camada, então eu quero mais que esses caras aqui se desenvolvam justamente para democratizar a blockchain. Que fique barata, hoje, né? Para que ela fique barata. Exatamente. Então, eu sei que é um pouco técnico, né? Mas é interessante para você ver que realmente eles estão andando com essa questão de escalabilidade aí, onde você está reduzindo e melhorando quem quer escalar a rede, né? O cara não está só fazendo para mainnet, ele quer que o negócio tenha várias segundas camadas justamente para estar aumentando aí a usabilidade, né, a escalabilidade do DT. Tem gente que fala, mas pô, tem limitação de tantas transações por... Tem, mas a parada é para usar a second layer, não é para usar a mainnet. Mainnet vai ser usado só para as coisas assim muito necessárias, muito envolvendo milhões. Quando envolve milhões, você vai usar as segundas camadas e vai ficar feliz da vida. Muito beleza? Bom. E, obrigado aí, Veloso. Pode falar. Recado para a galera aí, cara, que eu gostei do primeiro dia aí. Vamos continuar esse projeto. Importante se quiser fechar, já dar um stop sharing, importante é não parar, né? E quem quiser dar sugestão de tema, quem quiser mandar pergunta, galera lá do Cripto RJ, todo mundo que se conheceu nesse grupo, né? E do Cripto RJ, acho que é um grupo mais VIP aí do mundo cripto, aí que tem as melhores mentes aí do grupo cripto, e vão tentar trazer conteúdo e educação financeira aí para todo mundo. Muito bom, Veloso. Eu vou fazer meu fechamento aqui também, corroborando aí com todo mundo que comentou, né? A gente teve, eu acho que uma sinergia muito bacana hoje. Para quem está vendo a live, né? Essa live teve 0 minutos de ensaio, a gente praticamente só combinou quem ia fazer a condução, quem ia falar a primeira parte, quem ia comentar alguma coisa sobre outro assunto, quem ia jogar o StreamYard, que é o Bruno Pacheco. E aí a gente, dali foi tudo da cabeça de cada um, e a gente está aqui criando 1h15 já de conteúdo, né? De forma colaborativa. Eu acho que eu quero pedir desculpas até pelos defeitos especiais, exatamente por conta disso. Essa primeira live foi uma live de teste, ela nem ia acontecer nesse formato, né? A gente está treinando até uma forma de apresentar, como é que cabe cada componente, como é que cada integrante funciona melhor. E também quero pedir aos colegas aí desculpas por qualquer corte, mas a gente está tentando também fazer uma condução de forma organizada, ter o espaço para falar. Acho que também funcionou bem, acho que a gente conseguiu trazer o recado aí de cada um. E é isso, como o Veloso falou, deixar aí os agradecimentos para quem participou e indiquem para os seus amigos. Como eu falei, a gente não vende nada aqui, o objetivo é inteiramente colaborativo, né? É filantrópico no sentido de a gente quer ajudar, a gente não está cobrando nada de ninguém, todo mundo que está aqui não está recebendo nada, né? Brunão, o outro Bruno, Gonza, eu, Veloso, a gente está aqui hoje doando tempo sem, né, R$1 aí de retorno direto, né, ou até indireto, né, a não ser o gosto de prover educação, prover informação
para aqueles que também hoje estão passando pelo que a gente passou no começo, né? Porque eu, pelo menos, tenho uma história de que eu entrei, assim, eu até faço a condução, porque eu sou dos 4 aí, dos 5 que menos sabe conteúdo técnico. Mas eu entrei num cenário cripto em que eu não conhecia ninguém e eu fui ajudado por muita gente, inclusive do grupo, né, do Cripto RJ, que a gente fala tanto aí. E eu acho que hoje poder devolver um pouquinho disso de alguma forma, né, com alguma doação, é interessante, porque aqueles que vão vir depois de mim vão poder beber um pouco da fonte que eu pude beber lá atrás, né? Então, tá bom, gente? E aí a gente fecha por hoje e até a próxima aí. A gente vai avisando, né, nos canais. Sigam os nossos canais. Não vou conseguir botar nada na tela agora aqui, mas a gente já tem um canal no Twitter e temos um e-mail também que foi criado para divulgação do grupo. Em breve, nos próximas lives, a gente vai divulgar aí e vai começar a postar conteúdo lá também. Obrigado a todos aí. Vamos encerrar. Brunão, pode fechar aí a transmissão. Um abraço e até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Valeu.